Bem-vindos, nação vascaína, a mais um capítulo eletrizante das movimentações do nosso amado Vasco da Gama. O mercado da bola está pegando fogo e o Cruz Maltino não está para brincadeira. Estamos trazendo as últimas notícias quentes, diretamente dos bastidores, para manter você, torcedor, informado sobre tudo o que está rolando em São Januário e além. Hoje vamos mergulhar em uma verdadeira maratona de informações. Propostas por novos craques na Europa, retornos de promessas da base, saídas estratégicas, sondagens internacionais e até uma defesa apaixonada do nosso presidente Pedrinho. Vamos começar com um resumo do que temos pela frente. O Vasco formalizou uma proposta ousada pelo atacante colombiano Andrés Gomes, do Rennes, e está de olho no português Thiago Moraes, do Lille, em uma investida liderada pelo diretor Admar Lopes no mercado europeu. Enquanto isso, a base vascaína segue rendendo frutos. O zagueiro Lincoln foi emprestado ao Volta Redonda e o volante Cauã Barros está de volta com moral alta. Mas nem tudo são chegadas. O clube trabalha para enxugar o elenco, com negociações envolvendo Juan Sforza, Jean David e Matheus Carvalho. E tem mais. O lateral direito Paulo Henrique chamou a atenção do Galatasaray, da Turquia, e o jovem Paulo Ricardo, da base, é alvo do Atlético MG. Fora de campo, o presidente Pedrinho enfrenta críticas, mas ganhou uma defesa contundente do jornalista Thiago Leifert. E para fechar, temos novidades sobre a SAF e os relacionados para o jogo contra o CSA. É muita coisa, então pegue sua camisa Cruz Maltina, ajuste o fone de ouvido e vamos juntos nessa jornada. O Vasco da Gama está com tudo no mercado europeu e a nação vascaína tem motivos para se animar. Segundo informações do jornalista Joel Silva, o clube formalizou uma proposta pelo atacante colombiano Andrés Gomes, de 22 anos, que atualmente defende o Rennes, da França. A proposta é ousada e estratégica. Um empréstimo de 1 ano, válido até meados de 2026, no valor de 500 mil euros, com uma cláusula de compra obrigatória fixada em 3 milhões e 500 mil euros, que seria parcelada. Essa movimentação mostra a ambição do Vasco em trazer um jogador jovem, talentoso e com potencial para brilhar no futebol brasileiro. Andrés Gomes, para quem não conhece, é um nome que ganhou destaque atuando pelo Real Salt Lake na Major League Soccer antes de dar o salto para o futebol europeu. No Rennes, ele ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto, o que abre espaço para a possibilidade de um retorno à América do Sul. Apesar de priorizar a permanência na Europa, o colombiano vê com bons olhos a chance de jogar pelo Vasco, onde teria mais minutos em campo e visibilidade para alavancar sua carreira. Com um valor de mercado estimado em 4 milhões de euros, Gomes seria uma adição de peso ao ataque Cruz Maltino, trazendo velocidade e habilidade pelos lados do campo, características que encaixam como uma luva no esquema tático de Fernando Diniz. Mas as movimentações no mercado europeu não param por aí. O diretor executivo Admar Lopes, que recentemente viajou para a Europa em busca de reforços, também está negociando com o jovem português Thiago Moraes, de 21 anos, que pertence ao Lille, também da França. Moraes é uma promessa do futebol português. Atua preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque e já foi aprovado pela comissão técnica vascaína. Com um valor de mercado estimado em 3 milhões de euros, ele seria outro reforço estratégico para o elenco, trazendo juventude e qualidade para as pontas. A dupla Gomes e Moraes, se confirmada, pode transformar o ataque do Vasco em uma máquina de velocidade e criatividade, pronta para encarar os desafios da Série A e da Copa do Brasil. O clima nos bastidores é de otimismo. A diretoria está correndo contra o tempo para fechar os detalhes e garantir a chegada desses reforços o mais rápido possível, especialmente com partidas decisivas no horizonte, como o mata-mata da Copa do Brasil. Admar Lopes, que lidera essa ofensiva, tem mostrado visão e ousadia ao mirar jogadores jovens e com potencial de revenda, uma estratégia que alinha ambição esportiva com responsabilidade financeira. A torcida, claro,
está na expectativa, imaginando como esses nomes podem mudar a cara do time. A base do Vasco continua sendo um dos grandes orgulhos da nação cruz-maltina, e as últimas notícias reforçam o potencial dos jovens formados em São Januário. O zagueiro Lincoln, de 20 anos, foi anunciado como novo reforço do Volta Redonda para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor, revelado nas categorias de base do Vasco, chega por empréstimo até o final da competição, em uma movimentação que beneficia tanto o jogador quanto o clube. Lincoln terá a chance de ganhar experiência e minutos em campo, enquanto o Volta Redonda reforça sua defesa na luta contra o rebaixamento. Natural de Itaboraí, no Rio de Janeiro, Lincoln tem uma trajetória vitoriosa na base vascaína. Ele subiu ao elenco profissional em 2023, disputando 2 partidas naquela temporada. Em 2024, teve uma aparição marcante no time principal. Foi titular na vitória por 2-1 sobre o Internacional, fora de casa, pela Série A, e ainda deixou sua marca ao anotar um dos gols do triunfo. Essa experiência no profissional mostra o potencial do jovem zagueiro, que agora busca consolidar sua carreira no Volta Redonda antes de, quem sabe, voltar ainda mais forte ao Vasco. Enquanto isso, o clube celebra o retorno de outro talento da base, o volante Cauã Barros, de 21 anos. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, Barros está de volta ao Vasco após um período de destaque no América MG, onde chamou atenção na Série B e até recebeu uma proposta do Cruzeiro, que foi recusada. O retorno do jogador não terá custo financeiro imediato para o clube, mas, como contrapartida, o Vasco oferecerá um aumento salarial e renovará o contrato do atleta, que tem tudo para conquistar espaço no meio-campo de Fernando Diniz. Cauã Barros é mais um exemplo do sucesso da base cruz-maltina. Formado no clube, ele já mostrou qualidade em suas atuações e agora retorna com moral alta, pronto para brigar por uma vaga no elenco principal. Sua volta, aliada à possível chegada de reforços como Gomes e Moraes, reforça a ideia de que o Vasco está montando um elenco jovem, dinâmico e com fome de vitória. A torcida já começa a imaginar como Barros pode se encaixar no esquema de Diniz, trazendo energia e qualidade ao meio-campo. E tem vascaíno brilhando no radar do futebol europeu. O lateral direito Paulo Henrique, de 29 anos, titular absoluto do Vasco e um dos grandes destaques da equipe na temporada, entrou na mira do Galatasaray, da Turquia. Segundo a agência RTI Sport, o clube turco fez uma sondagem pelo jogador na última semana, e o nome de Paulo Henrique já é discutido internamente entre dirigentes e a comissão técnica do Galatasaray. O técnico Okan Buruk, inclusive, aprovou os números do lateral e vê o brasileiro como uma peça interessante para reforçar o elenco. Paulo Henrique, que tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027, foi contratado inicialmente por empréstimo junto ao Atlético MG em 2023. Em 2024, o clube exerceu a compra definitiva por R$ 4.800.000, e desde então, o lateral se firmou como uma das principais referências do time. Na atual temporada, ele acumula 35 partidas, com 3 gols marcados e 3 assistências. Números que mostram sua importância tanto na defesa quanto no apoio ao ataque. A sondagem do Galatasaray ainda está em fase inicial, com o clube turco analisando Paulo Henrique em comparação com outros nomes para a posição. Caso a proposta se concretize, os representantes do jogador devem entrar em contato com o Vasco para discutir uma possível liberação imediata. Até o momento, no entanto, nenhuma oferta oficial chegou à diretoria cruz-maltina, o que mantém o lateral focado em ajudar o time nas próximas partidas. A possibilidade de ver um jogador vascaíno brilhando na Europa é motivo de orgulho, mas também traz um dilema. Como substituir um titular tão importante? Nem só de chegadas vive o mercado do Vasco. Nos bastidores, a diretoria trabalha para enxugar o elenco
e abrir espaço na folha salarial, uma estratégia essencial para manter o equilíbrio financeiro e viabilizar novos reforços. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o clube está negociando as saídas do meia Gian David, do volante Juan Sforza e do meio-campista Matheus Carvalho, 3 nomes que não conseguiram se firmar como titulares absolutos no esquema de Fernando Diniz. Juan Sforza, que chegou ao Vasco com status de reforço, enfrenta um momento delicado. A concorrência no meio-campo aumentou com o retorno de jogadores lesionados e a chegada de novos nomes, como Cauã Barros, o que reacendeu as conversas sobre um novo destino para o argentino. A diretoria já avalia opções de empréstimo ou transferência definitiva, buscando uma solução que beneficie tanto o jogador quanto o clube. Jean David, por sua vez, também está com o futuro indefinido. O Vasco já iniciou conversas com os representantes do Meia para encontrar um acordo, seja por empréstimo ou venda. O jogador, que teve poucas oportunidades na temporada, pode buscar novos ares para mostrar seu potencial. Já Matheus Carvalho, embora ainda faça parte dos planos da comissão técnica, não está blindado. O clube está aberto a propostas e uma oferta interessante pode levar à sua saída. Essa movimentação reflete o esforço do Vasco em reequilibrar o elenco, corrigir lacunas e criar espaço para reforços pontuais. Fernando Diniz já indicou a necessidade de ajustes, e as saídas de jogadores que não estão sendo aproveitados podem ser a chave para trazer nomes como Andrés Gomes e Thiago Moraes. A torcida acompanha de perto, na esperança de que essas mudanças tragam um elenco mais forte e competitivo. A base do Vasco segue sendo cobiçada por outros clubes, e o mais recente alvo é o lateral direito Paulo Ricardo, de 20 anos. Segundo o repórter Vene Casagrande, do SBT, o Atlético MG fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra ao Cruz Maltino. A oferta envolve um empréstimo até o final de 2026, com uma cláusula de compra obrigatória de 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões e 200 mil reais no câmbio atual, por 70% dos direitos econômicos do jogador. A condição para a compra seria ativada caso Paulo Ricardo dispute 20 partidas pelo time profissional do Galo no período. Paulo Ricardo, ou Paulinho, como também é conhecido, é um dos grandes destaques da base vascaína. Na temporada atual, ele soma 17 aparições pelo time sub-20, além de 4 jogos pelo profissional, onde marcou 1 gol. O jovem também brilhou com a seleção brasileira no Sul-Americano da categoria, conquistando o título em fevereiro. Recentemente, ele chegou a se apresentar ao Volta Redonda para um empréstimo, mas o Vasco pediu seu retorno imediato, cancelando a transferência. Agora, com o interesse do Atlético MG, a diretoria Cruz Maltina avalia a proposta, que pode representar uma boa oportunidade financeira e de desenvolvimento para o jogador. Fora de campo, o presidente Pedrinho tem enfrentado críticas de parte da torcida, mas ganhou um aliado de peso, o apresentador Thiago Leifert. Em um vídeo publicado no canal Thiagol, Leifert saiu em defesa do dirigente, questionando a dureza dos julgamentos dos torcedores. A torcida tá errada! Não é justo o que estão fazendo com o Pedrinho. Pedrinho, o pior presidente da história do Vasco. Vocês estão de sacanagem, vocês estão de brincadeira, vocês têm que olhar para trás, afirmou em tom direto. A declaração gerou grande repercussão nas redes sociais, dividindo a torcida. Alguns vascaínos concordam com Leifert, destacando os desafios herdados pela gestão de Pedrinho, que assumiu o clube em janeiro de 2024, em meio a uma crise institucional. Outros, porém, seguem cobrando resultados, especialmente após a eliminação na Sul-Americana e as incertezas envolvendo a 777 Partners. A fala de Leifert reacende o debate sobre os limites da crítica e o contexto em que a atual diretoria opera, trazendo à tona a paixão e a pressão que envolvem o Vasco. Ainda no campo administrativo,
Pedrinho esteve em São Paulo na última segunda-feira, dia 28, para uma reunião estratégica com Rodolfo Richert, CEO do Banco Genial Investimentos. Segundo o portal Expresso, 1923, o encontro teve como objetivo discutir a possível participação do banco no processo de venda da SAF do Vasco, atualmente sob comando da 777 Partners. O Banco Genial pode atuar como assessor ou intermediário nas negociações, um passo importante para a nova gestão que busca retomar o controle do futebol ou redesenhar a estrutura da SAF. A reunião ocorre em um momento de incertezas, com as 777 Partners enfrentando ações judiciais e questionamentos sobre sua capacidade financeira. A movimentação de Pedrinho mostra a intenção de buscar soluções para os desafios do clube, e a torcida aguarda ansiosamente por novidades que possam trazer estabilidade e crescimento ao Vasco. Na preparação para o duelo decisivo contra o CSA pela Copa do Brasil, o Vasco divulgou a lista de relacionados com boas notícias. O camisa 11, Felipe Coutinho, está de volta após perder os últimos jogos por conta de um problema físico. Sua presença é um reforço de peso para o confronto desta quarta-feira, dia 30, às 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Outro nome confirmado é o goleiro Léo Jardim, que era dúvida após sofrer um trauma na bacia contra o Internacional. Exames apontaram hematomas musculares profundos, mas o jogador foi liberado para viajar com a delegação. Por outro lado, o jovem atacante GB e o meia Adson seguem como desfalques, se recuperando de lesões na coxa esquerda e na tíbia, respectivamente. Fernando Diniz optou por relacionar 31 jogadores, já que o time permanecerá fora do Rio até o próximo jogo contra o Mirassol no domingo. A torcida alagoana poderá recepcionar o elenco no Hotel Ritz Lagoa da Anta, onde o Vasco ficará hospedado em um momento de apoio crucial para o time.